Então tá. Aqui é meu ambiente. O Zoom. Então, bom, as aulas aqui no Zoom, elas são gravadas e eu posto elas para vocês. Dia, 2 dias, geralmente um dia ou 2 dias eu posto para vocês lá no Moodle. Vai estar para vocês as aulas no link do YouTube, né? Vai estar um link e esse link leva para o YouTube lá. Então, vai ter aula gravada. Então, a partir de agora, então, a nossa aula ela é gravada e vocês depois vão ter acesso a ela no YouTube, certo? Com o link que eu deixo à disposição no Moodle. Então, vocês podem assistir, reassistir, pausar, né? Enfim. O bom eu realmente acho que o bom não é correr atrás, tá? Porque eu, como também tenho essa experiência discente online, e eu sei que não é bom correr atrás. Mas o professor corre atrás. Às vezes o professor deixa. Tudo que vocês fazem, o professor também faz. Por isso que eu falo. Tá? Bom. Então tá. Então nós vamos começar com o assunto de aula agora, né? E então nosso primeiro assunto da disciplina são as matrizes. Tá? E ele é um assunto que vai perpassar todo o conteúdo. Tá? Tudo que nós vamos fazer é trabalhar com matriz. Vetor é uma matriz. É uma flechinha também, é uma flechinha, mas também é uma matriz. Tá? Então, a base de tudo é uma matriz. E a base do mundo hoje são matrizes. Né? Se vocês olharem, né, para a nossa figurinha aqui, o QR Code, é uma matriz. Né? Os bancos de dados que são gerados hoje, né, são matrizes. Então, as matrizes elas estão em todos os lugares que nós possamos imaginar. Quem trabalha com programação sabe muito bem, na hora de fazer um banco de dados, que tem que correr atrás de uma matriz. Bom, então, o que são as matrizes? Uma matriz é uma tabela, né? Tabela do classificação do Campeonato Brasileiro, né? Estava agora na moda, é uma matriz. Tá? Por exemplo, aqui nós temos uma tabela. Né? Nós temos as vitórias, nós temos os empates, né? Nós temos, então, as derrotas. E aí nós temos a classificação de cada um. Então, todo banco de dados, quando você faz um banco de dados, um cadastro, você tem lá uma matriz. Né? Professor, desculpa te interromper. Fale. Só para deixar claro que tem alguns alunos que estão com dificuldade de conectar aí, porque tem aquela questão do Zoom de conectar o áudio do computador ou do celular. Deixa eu ver, tem um aqui. Daí tem várias pessoas que estão botando aqui no chat que elas não estão conseguindo ouvir o senhor, certo? É porque elas não estão fazendo aquele esquema de conectar o áudio. Pode ser, eu não sabia disso. Não sabia disso. Deixa eu ver aqui. É porque quando tu abre o Zoom pela primeira vez, ele pergunta ali se tu quer conectar. Tipo, tu entra na reunião, mas ele pergunta se tu quer entrar com o áudio do teu computador na reunião. Tá. Ou do celular, no caso, depende do que tu Então a usar. pessoa tem que entrar com o áudio do computador. Se ela tiver no computador, sim, senão vai ser do celular. Tá, ou seja, o áudio do hardware que a pessoa está Sim, usando. sim. Sim, é que ela não é só conectar, ela tem que, como é que se diz? Ela tem que. É isso que eu acho meio chato no Zoom, é que tu tem que conectar na reunião e conectar o áudio na reunião também. São duas coisas Sim, independentes. porque eu desligo o áudio, eu já programo para desligar o áudio de vocês na hora que entra. Sim, mas muitas vezes, tipo assim, tu conecta o áudio, mas aí tu entra mutado. Só que se tu Tá, não conectar o áudio, eu não te ouço. tá. Tá. Então é o Jason que tá com problema, é isso? Isso. Agora eu já consegui aqui, Já professor. conseguiu? Tá, beleza. Então, Já. Obrigado. de nada. Tá, beleza. Desculpa interromper. Não, tranquilo. Tá.
Então, a gente falava o seguinte, que a matriz, ela é uma tabela. Qualquer tabela que você inventar aí é uma matriz. Tá? Tabela do Campeonato Brasileiro é uma matriz. Vocês olhavam para aquilo, né? Ficavam lá olhando, secando ou não, é uma matriz. Tá? Então, quem trabalha com banco de dados está sempre com matrizes, né? Bom, mas a matriz, ela é uma entidade, né? Ela é um objeto matemático. Então, por ser um objeto matemático, ela tem uma definição matemática. Então, quando você pega um livro de álgebra linear, um livro de matemática, você vai ver essa notação, né? A notaçãozinha da matriz. Então, na notação da matriz, que a gente está vendo aqui, o que a gente tem? Isso aqui é uma forma assim, compacta de denotar a matriz. O I, ele sempre vai denotar a linha. O J, ele sempre vai denotar a coluna. Certo? Então, o I é linha e o J coluna. E aqui representa a dimensão da matriz, o tamanho da matriz. Então, por exemplo, se eu tiver uma matriz A e J, né, 3 por 4, ou seja, eu tenho uma matriz. Vou escrever isso aqui melhor. O professor ele é muito performático. Então, se eu tenho uma matriz A e J, né, que é 3 por 4, o que acontece? Eu tenho 3 linhas e 4 colunas. Certo? Então, quem vai ser meu I? O meu I vai ser 1, 2 e 3. Quem vai ser meu J? 1, 2, 3 e 4. Tá? Vamos falar melhor disso. Então, quando eu abro a matriz, né, eu vou ter, então, uma tabela. E o I e o J, eles correspondem ao endereço, à localização, à latitude e longitude. Tá? Vamos ver isso. Tá. Então, por exemplo, aqui, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, o que eu dizia ali antes, né? Se eu tenho uma matriz, né? Por exemplo, se eu disser para vocês que a minha matriz A, ela vai ser uma A, 3 por 4, J, 3 por 4. Então, eu vou ter 3 linhas e 4 colunas. Então, eu vou ficar com A, 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 tá. Vou botar uma outra cor aqui. Então, o meu I vai de 1 até 3. Então, vai ficar, né, linha aqui é a linha coluna, é a linha 1, linha 2 e linha 3. Linha 1, tá? Linha 1, linha 2, linha 3. Linha 1, linha 2, linha 3. 1, 2 e 3. Aí, nós vamos ter agora, então, as colunas. Né? Então, aqui eu tenho a coluna 1, a coluna 1 e a coluna 1. A coluna 2, 2, 2. 3, 3, 3. 4, 4
4. Então, eu fiz assim detalhadamente para a gente enxergar essa notação. Porque quando eu olho, por exemplo, para esse elemento aqui na matriz, eu estou olhando para qual elemento? Estou olhando para o elemento A, segunda linha, segunda coluna. Se eu estou olhando para esse elemento aqui, eu estou olhando para o elemento C da primeira linha, terceira coluna. Tá? Então, essa notação ela é bem importante, vocês usam isso em tudo, quando vocês vão trabalhar com computação. Sempre a linguagem que vocês vão estar usando é uma linguagem que vai usar essa codificação. Né? Então, essa notação I e J ela é bem importante. Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz, tanto a matriz A, né? Vamos escrever aqui do lado, tanto a matriz A quanto a matriz B, elas são matrizes de quais dimensões? Né? De dimensão 2 por 2. A matriz B também é uma matriz de dimensão 2 por 2. A matriz C, ela já é de outra dimensão, ou seja, é uma matriz C de J, de quem? Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Tá? Vamos olhar para cá. A minha matriz D, né? Minha matriz D, ela é uma matriz IJ de uma linha e 3 colunas. A matriz E é uma matriz, né? E de J, que é o quê? Ela é uma coluna e 3 linhas. Contrário, né? 3 linhas e uma coluna. Tá? Vou botar aqui. 3 linhas e uma coluna. Nós costumamos chamar, e eu vou chamar, em outras disciplinas eu costumo chamar, porque é usual, e eu acho que na informática também é usual, nós chamarmos matrizes linhas e matrizes colunas de vetores. Então, um vetor é uma matriz coluna ou uma matriz linha. Tá? A gente vai ver isso, mas daqui a alguns dias a gente vai ver por que isso, né? Porque o vetor realmente é uma matriz coluna, uma matriz linha, uma matriz, né, magrinha. E aqui, então, nós temos, então, por fim, essa outra matriz, a F, né? Oi? Tá vendo? Quem está falando? Então, nós temos a matriz F. Vamos ver aqui quem está se manifestando. Bom, então, nós temos a matriz F, que é uma matriz 1 por 1, uma matriz só de... Passou. Okay. É uma matriz só de um elemento. Tá? Bom. Tá? Então, sem mistério. Beleza. Então, vamos ver o seguinte. Vamos ver uma atividade, um exercício. Vamos apagar o quadro. Vamos ver aqui. Então, nós temos aqui uma tabela, uma matriz, e aí ele pede para nós o seguinte: qual é o tamanho dessa tabela? E pede para escrever, né, alguns elementos dessa tabela. Então, vamos ver o seguinte. Então, se eu chamar essa tabela, vou chamar essa tabela de tabela A. Tá? Vou chamar isso de tabela A. Vou ver aqui embaixo. Essa tabela A, né, vou chamar de A e J, ela é de qual tamanho? Bom, eu vou pegar quem? Eu vou pegar
as colunas numéricas, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 linhas. Quantas colunas? 3. Eu tenho 5 linhas e 3 colunas. Tá? Professor, o nome não vai contar, já que ele meio que faz parte, por causa que o nome não é uma numeração. Aí tudo depende do tipo de banco que você está trabalhando. No nosso caso aqui, nós vamos sempre tratar de matrizes numéricas, tá? Mas, sei lá, num banco de dados, por exemplo, você vai abrir lá a linha do time é importante. No nosso caso aqui, a gente só quer saber da parte numérica. Tá? Na nossa disciplina, e basicamente nas disciplinas matemáticas, a gente quer matrizes numéricas. Mas a nível de banco de dados, sim, o time era importante. Tá? Mas aí tem uma Outra questão. dúvida, senhor. Desculpa te interromper de novo. Vale? Vai falar. Não, ali na questão, se a gente fosse considerar a tabela inteira, por exemplo, o time e os números da lateral entrariam como parte da tabela ou entraria só como identificação eu falei errado, da identificação da tabela, digamos, a coordenada? Isso eu vou entrar agora nesse detalhe. O time ele poderia ser a coordenada. Por exemplo, o I igual a 1, né? Você ter I igual a 1, você sabe que é São Paulo. O I igual a 2, você sabe que é Santos. Né? Isso pode acontecer. No caso, numa entrada, numa tabela numérica, você pode ter essa codificação. Mas você também pode criar uma tabela que uma lista onde o time entra com o nome. Talvez seja importante você saber o nome. Tá? Mas no nosso caso aqui, a gente não vai ter uma tabela só com valores numéricos. Certo? Então, só com os nossos... Então, o Excel não deixa de ser uma matriz gigante. O Excel é uma matriz gigante. É uma matriz Agora, que tudo pode lá dentro. algumas coisas começam a fazer mais sentido agora. Sim, o Excel faz tudo lá. Tá? O Excel é uma matriz, é um banco de dados que você pode inserir milhões de coisas e ele tem funções, inclusive, que os caracteres, né? Ele puxa. Inclusive, ontem eu estava trabalhando com umas coisas bem legais lá do Excel. Bom, mas, enfim. Então, aqui nós estamos trabalhando com matrizes numéricas, tabelas numéricas. Tá. Então, aqui, se eu andar no próximo slide, o que acontece? Aqui nós temos, então, a nossa matriz. Né? Aqui nós temos, então, a nossa matriz. Limpa, vamos dizer assim, né? Vamos ver aquilo que estaria lá dentro da memória do computador. E aí, essa nossa matriz está aqui, e aí ele pede para nós alguns elementos, né? Vamos anotar esses elementos aqui que ele pede para copiar. Então, ele pede para a gente copiar o 1, o A4, 2 e o A3, 3. Então, se eu quero o A11 é o 28. Tá? É o elemento 28. O A4, 2, ou seja, ele está na quarta linha, né? Melhor, ele está na quarta linha. Deixa eu pegar aqui. Ele está na quarta linha e ele está na quarta linha e segunda coluna. Então, quarta linha, segunda coluna. Então, é o 13. E o 3, 3, né? Ele está na terceira linha, terceira coluna. É o 11. Né? Então, essa endereçamento, né? Ele é importante para fazer a localização do número, né? Do objeto. No nosso caso, é número. Mas, ele está trabalhando com banco de dados, que é objeto. Né? Bom, então aqui é uma forma também de fazer endereçamento, né? Ou seja, nós estamos trabalhando com linha e coluna, e isso é algo que vocês têm que ter bem claro, né? Na hora que você tem aqui, você tem a linha, e você tem, então, a coluna. Tá? Sempre nessa ordem.
e ele pode ser escrito também como um par, né? Eu trabalho na estatística com um programa que a gente usa dessa forma, né? Para a gente buscar um elemento de uma matriz, por exemplo. Bom, aqui uma questãozinha de um Enem, se não me engano, né? Questões de Enem são interessantes porque elas lembram uma outra prova que vocês um dia irão prestar, que chama-se ENAD. E a gente sempre vai fazer algumas questões lembrando o ENAD, né? Então, essa aqui é uma questão de um Enem. Então, ele fala ele fala de TET, né? Transferência eletrônica, né? É uma transação financeira de valores entre bancos. Então, um economista decide analisar os valores enviados por meio de TETs entre 5 bancos durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz. Né? Uma matriz de 5 linhas e 5 colunas. O I é linha e o J é coluna. Então, os elementos A e J correspondem ao total proveniente, né, das operações feitas via TET em milhões de reais, transferidos de I para o J. Então, aqui é um ponto interessante, né? Ou seja, então, o valor, né, se eu tenho A1, 2 igual a 5, por exemplo, quer dizer o quê? Que do banco 1 para o banco 2, ele fez 5 milhões de reais de transação. Tá? Então, ele saiu de 1 para 2. Tá? Isso ele está dizendo, né? Então, do banco 1 e para o banco J. Então, a informação relevante, ela está aqui. Opa. Então, tá. Então, a informação relevante, ela está aqui, o banco I e o banco J, durante o mês. Então, observe que os elementos, né, A e I. O que é o A e I? O A e I é igual a 0. Né? Poderia também ser AJJ. Esses A e Is, AJJ, então vai ser o A11, o A22, o A33, são os elementos diagonais. Né? Você pode ver aqui, ó, os elementos diagonais. Esses elementos diagonais, eles são nulos. Né? Então, observe que os elementos diagonais, uma vez que o TET são 0, uma vez que o TET, a transferência entre o banco não é, entre o mesmo banco não é feita. Tá? Então, você vê, ele deu uma série de informações, ele disse como a matriz ela é montada, né? Ele deu uma justificativa para ele ser esse valor, tá? E ele diz o seguinte, então a matriz obtida nessa análise foi essa. Aqui, nossa matrizinha é 5 por 5. Aí vem a pergunta do problema. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade via TET foi, ou seja, o banco que transferiu, ou seja, o banco que saiu. Tá? Então, se é o banco que saiu, nós temos que ver o seguinte. Tá? O que é a saída? Tá? Saída é linha, né? Então, ó, transferiu. O banco transferiu dos bancos I. Então, são linhas. Então, quanto é que o banco 1 transferiu? Ou seja, 0, 2, 0, 2, 2. Ou seja, ele transferiu no total 6. Quanto o banco 2 transferiu? 3. O banco 3, ele transferiu
4. Esse aqui transferiu 4. E esse aqui transferiu 5. O banco 3 foi 5 também, professor. Onde? O banco 3 foi 5 também. Tem 3, 1 e 1, 2. Eu não tinha visto esse aqui. Obrigado. Então, com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade via TET foi o banco 1. Alternativa A. Certo? Então, você vê, é uma questão bem simples, é uma questão que exige que a gente leia, né? Ou seja, que tenha uma leitura rápida, né? Mas tudo está posto no problema e a análise é bem simples. Tá? Então, eu achei bem legal esse problema. Às vezes, quando eu vejo alguns problemas legais por aí, né? Quando eu vejo problemas legais, eu mando vocês fazerem no questionário pós-aula. Professor, mas a gente sofre muito. Depois eu resolvo com vocês. Mas vale nota. Paciência, gente. Paciência. Né? Bom, então, deixa eu ver uma coisa. Se hoje ele... não, daqui a pouco ele vai me avisar que está na hora. Tá. Então, o exercício, né? Esse aqui é uma questão bem interessante. Escreva as matrizes. Vamos fazer uma matriz, né? Isso aqui é uma coisa bem colégio, né? Então, eu tenho uma matriz A, né? E essa matriz A, ela é uma matriz A e J, 2 por 3. E ele diz que essa matriz A, ela tem uma lei de formação, né? Então, tem 2 linhas e 3 colunas. Então, tem A1, 1, 2, A1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3. Então, ele diz que os elementos dessa matriz, eles são obtidos a partir dessa relação. Então, por exemplo, se eu vou calcular o elemento A, vamos botar aqui 2, 1, por exemplo. O I é 2 e o J é 1. Então, vai ficar 2 vezes I mais 3 vezes J. Então, quanto é que vai ficar isso? Vai ficar 4 mais 3, 7. Então, esse elemento aqui vale 7. Então, como é que eu sei disso? Por essa lei de formação. Tá? Agora, vamos fazer mais um. Se eu fizer o A1, 3, o que vai acontecer com o A1, 3? Vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. Né? Ou seja, vai ficar 2 mais 9. Isso aqui ficou 11. Então, isso aqui deu 11. Certo? Aqui. Bom, então, continuando aqui. Então, da mesma maneira, o que vai acontecer? Esse elemento aqui vai ser quanto? Vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, vai ser 5. Esse elemento vai ficar 2 mais 6, 8. Esse elemento aqui vai ficar 4 mais 6, 10. E esse elemento aqui vai ficar 4 mais 9, 13. Então, aqui, comecei bem devagarinho e aí já, né, fui mais rápido. Bom. Está feito. Não entendi, professor. O que você não entendeu? Aqui, ó, nós temos a formação. Aqui nós temos uma lei de formação.
A lei de formação que forma os elementos da matriz é essa aqui. Tá? Vamos ver o seguinte, só fazer uma coisa antes de eu passar para outra. Esse 2 e 3 ali, senhor, não é posição? Qual? Esse 2 e esse 3 aqui? Isso. Não, isso é uma expressão aleatória. Vou fazer uma coisa. No caso, aquele 2 e aquele 3 ali é multiplicação, né? Tipo, 2 Isso vezes é o uma número que tá. multiplicação. Isso, isso. Por exemplo, eu vou criar uma matriz aqui. Tá, daí eu posso pegar aleatoriamente os números ali e fazer. Eu vou criar uma matriz, sei lá, A e J, 3 e 2. Tal que eu vou criar uma regra. O A e o J vai ser uma regra. Que regra? Vamos botar aqui 7i menos, sei lá, 4j. Tá? Essa é uma regra de formação. Tá? É uma regra que o problema deu. Eu estou trabalhando com um problema que vai apresentar essa regra. Tá? Então, quem vai ser meu A? Eu vou criar uma matriz A. São 3 colunas, né? Então, A11, A12. Melhor, são 3 linhas e 2 colunas. A21, A22, o A31 e o A32. Então, 3 linhas e 2 colunas. Fale. Só uma pergunta que colocou Oi? J, Eu acho que eu tô com... precisar aquele. Oi? Eu não estou escutando. Aqui. Estou vendo aqui no chat. Tá. Bom, depois você me manda uma mensagem. Então, o que acontece? A nossa matriz A, ela tem esse, ela tem esse código aqui, né? Então, disso aqui, eu escrevo dessa forma. Então, esta regra aqui é a regra de formação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o A11, então vamos botar aqui A1 e botar o preto. A11, linha 1, coluna 1. Então, se eu for aqui, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 7 vezes o 1 azul. Né? Ou seja, que é o I. Agora, menos 4, que é da fórmula. Já entendi. 1 Agora eu entendi. preto. Então, 4 vezes 1. Então, ficou o quê? 7 menos 4 ficou 3. Então, esse valor aqui corresponde a 3. Tá? É uma forma de tu achar os valores da matriz por uma fórmula. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Agora, da mesma lógica, se eu for aplicar aqui o A12, vai ser quanto? Então, vai ficar 7 vezes o 1 menos 4 vezes o 2. Então, esse é o 1, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 2. Ou seja, esse é o I, esse é o J. Então, você põe no lugar do I e no lugar do J. Então, vai ficar 7 menos 8. Isso aqui ficou menos 1. Então, esse valor aqui é menos 1. E aí você vai preenchendo a tabela. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Agora eu vou rápido. Ó. 14 menos 4, 10. 14 menos 8, 6. Ó, 21 menos 4, 17. E 21 menos 8, 13.
certo? Então, esses números aqui eu obtive a partir de uma regra que foi especificada para vocês, certo? Essa regra foi especificada para vocês. Bom, diante disso, nós estamos terminando a nossa segunda live. E eu vou deixar... Sempre quando eu termino uma live, eu deixo alguma coisa para vocês. Tá? Então, tirem o printzinho de vocês dessa tela aqui e vamos ver o que tem ali. Tá? Então, o que acontece? Vou deixar... Vocês viram que tinham duas matrizes ali. Eu vou deixar a segunda para vocês brincarem no intervalo. Essa letra B aqui. Essa letra B aqui, nesses 20 minutinhos que a gente vai ter agora para tomar uma aguinha, vocês vão trabalhar com ela. E o que ela diz aqui? Aqui nós temos um processo decisório, né? Que é o nosso bom e velho se. Se isso aqui acontecer, a regra é essa. Se isso aqui acontecer, a regra é essa. Certo? Então, intervalo. Certo? Voltamos às 21h20 no terceiro link, né? Eu vou postar ali para vocês. Certo, pessoal? Então, aproveitem esses 20 minutinhos para tomar uma água, retomarem isso que foi passado para vocês. O PowerPoint completo, depois eu posto ele para vocês no final da aula, mas tentem mexer nessa letra B e montar essa matriz, que depois do intervalo, às 21h20, nós retornamos ele. Certo? Então tá, pessoal. Era isso que eu tinha mostrar para essa live. Então, na segunda live, nós retornamos. Tá? Desfazendo. Opa, vamos desfazer aqui. Então, era isso. Tá? Então, 21h20, ali no terceiro link, vocês vão entrar na terceira live, certo? Até daqui a pouquinho.